Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder mais uma vez estar estudando com os irmãos a palavra de Deus. Mais uma vez estamos meditando aqui, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo na carta de Paulo às igrejas na Galácia. Hoje estaremos estudando o capítulo 3, vendo os versículos de 23 a 29. E desta forma encerramos o capítulo 3 da carta aos Gálatas. Eu convido todos vocês a estarem abrindo as suas Bíblias e vamos ler os versículos de 23 a 29. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em de Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus possa abençoar a leitura dessa palavra. Vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja nos dirigindo e conduzindo no estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo entendimento que estamos tendo da Tua graça, da liberdade, ó Deus, que a Tua graça encerra em nossas vidas. Senhor, somos livres do pecado, somos livres, ó Deus, dos erros que cometemos, porque nós somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, pela fé. Ó Pai, que através dessa palavra, através desse estudo, muitos corações possam ser tocados, Senhor, a estar levando essa mensagem maravilhosa para as pessoas que ainda vivem sob o jugo da lei, que não estão, ó Deus, ainda salvos pela fé, que ainda não se converteram, não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Se alguém estiver ouvindo esse estudo também, ó Pai, e ainda não te tem como Salvador, eu te peço que pelo Teu Espírito Santo esteja tocando essa pessoa, que ela possa estar recebendo entendimento, ó Deus, daquilo que estamos falando e que suas mentes e os seus corações possam ser abertos para que possam te aceitar como único e suficiente Salvador. Agora eu peço que o Senhor esteja me usando na direção desse estudo. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 3, Paulo tem falado bastante com os irmãos ali da igreja de Gálatas, né? Que ele começa o capítulo falando: vocês são insensatos, porque vocês receberam a Cristo pela fé e agora vocês estão se bandeando, se deixando levar pela lei. E na última aula que tivemos, Paulo então vai fazendo aquele contraste. Ele vai dizer: olha, uma vez que foi firmada a aliança, uma vez que você firmou um contrato, esse contrato ele não pode ser desfeito, esse contrato não pode ser alterado. E ali a gente pôde destacar bastante a aliança de Deus com Abraão. Aí falamos ali do ritual, né, da passagem dos pedaços, quando Deus passa ali e dizendo a Abraão: Abraão, eu me comprometo em cumprir a minha parte, cumprir a sua parte. E explicamos que a parte que Deus disse que estaria cumprindo é aquilo que nós não podemos fazer, porque somos pecadores. Nós, eu e você, nós somos pecadores. Romanos vai dizer que
todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Por isso é tão importante, irmãos, entendermos. Eu e você precisamos admitir que somos pecadores. Eu e você precisamos ter consciência dos nossos pecados. Eu e você precisamos entender o quão afastado dos desígnios e da vontade de Deus nós estamos. Somente a partir do momento em que eu entendo o meu estado de perdição é que eu posso alcançar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele, que não pecou, que não tinha pecado, ele se submete àquele castigo, àquela maldição, não por algo que ele houvesse feito, mas por mim e por você. Porque nós estávamos perdidos. O salário do pecado é a morte. Estudamos na semana passada que aquela pessoa que não cumprisse todos os itens, todas as palavras da lei, aquela pessoa, ela era maldita. E o maldito, né, ele seria levado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco desobedecendo a lei de Deus, eu estou condenado à morte espiritual. Aí Cristo veio, ele morreu, ele sofreu a morte, ele sofreu o castigo que eu merecia. E dessa forma, quando Deus olha para mim, Deus não vê mais aquele pecador, aquele ser perdido, aquele ser iníquo, mas ele vê a graça do seu Filho, ele vê Cristo em mim. Essa é a grande mensagem de Gálatas, essa é a grande lição que precisamos entender, reter dentro de nós. E precisamos também levar as pessoas que não conhecem a Deus. Você não tem que falar de Deus, falar do amor de Cristo, dizendo para essa pessoa, olha, vá para a igreja que você agora vai ser uma pessoa feliz. Vá para a igreja que tudo vai dar certo na sua vida. Não, a grande mensagem do Evangelho é Cristo, e Cristo crucificado, é Cristo na cruz, pagando pelo meu pecado, pagando pelo seu pecado, pagando pelo pecado de toda a humanidade. Essa é a grande mensagem da cruz, é a grande mensagem do Evangelho. E aí nós somos confrontados com essa realidade. E Paulo vai usar duas metáforas, Paulo vai usar duas figuras para poder nos exemplificar o estado em que estávamos antes, do estado que estávamos pela lei. Aí é bom até a gente já esclarecer uma coisa. Esse texto, algumas vezes, ele é mal interpretado, porque Paulo, ele não está falando aqui, quando ele diz que nós estávamos debaixo da lei, e a lei, então, ela funcionou como um aio, a lei era o nosso carcereiro, mas que pela fé agora em Cristo nós estamos sobre a graça. Paulo, quando ele fala isso, ele não está falando do Antigo e do Novo Testamento. Paulo está falando do meu estado antes de ter Cristo como meu Salvador e do meu estado após receber Cristo como Salvador. É muito importante que a gente entenda isso. Então, eu, Ana Cláudia, antes de receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estava encarcerado pela lei. Eu estava presa à lei. Por quê? Porque a lei é aquilo que mostra, a lei é a vontade de Deus revelada ao homem. E a lei, ela nos mostra o quão distante nós estamos da vontade de Deus. Lembra que nas últimas aulas eu usei o exemplo da lei de trânsito. Enquanto não houver uma placa ali dizendo que você só pode circular a 60 km por hora, não é errado você circular a 100. Por quê? Porque não havia uma lei, não havia uma determinação que dizia que você só podia andar por ali a 60 km por hora. E por não saber, muitas das vezes você ia andar ali a 100, 120, 80, despreocupadamente. Mas do momento
que foram lá e colocaram uma placa dizendo que não se pode ultrapassar 60 km por hora, desobedecer a essa ordem é estar infringindo a lei. Por isso, quando Moisés recebe ali, não é, no Sinai, a lei, dizendo aquilo que era proibido, dizendo a forma como o homem deveria agir, a partir daquele momento ali, o homem tem consciência daquilo que ele pode e não pode fazer. E é muito importante porque Jesus ele vai resumir a lei em 2 ordenanças. Toda a lei. Quais são essas ordenanças? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E é incrível como que nós desobedecemos ambas as leis. Amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, nós queremos mais é ser amados por Deus e receber todas as coisas do que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do meu próprio benefício, amar a Deus acima do meu prazer momentâneo, amar a Deus acima dos bens que eu desejo, que eu tenho ou anseio conquistar, amar a Deus acima da pessoa que eu amo e amar ao meu próximo como a mim mesmo. É desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. E aí eu não preciso lembrar o quão egoístas, invejosos, maléficos e indiferentes nós somos. Eu tanto faço maldade com o meu próximo, como também eu tanto erro, eu peco fazendo maldade com o meu próximo, como eu erro e peco sendo indiferente ao meu próximo. E o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que nesse versículo ele vai dizer: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Então todos nós, eu já dei o meu exemplo, eu digo, você também, da mesma forma, antes de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você estava encerrado pela lei, você estava preso à lei, você estava ligado à lei, porque a lei é que mostra para você o quão pecador você é, a lei é que diz para você o quão longe do estado que Deus deseja para a humanidade você está. Aquela pessoa que hoje, aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu parente que ainda não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ele está debaixo da lei. Então, aqui não é uma questão de Velho Testamento, estávamos debaixo da lei, no Novo Testamento estamos debaixo da graça. Não, é uma questão de aceitar ou não a Cristo. A graça, ela vem desde lá, Abraão. Ela foi dada mais de 400 anos antes de ser dada a lei a Moisés. Aí você pode até perguntar, mas por que Deus tinha que estragar tudo mandando essa lei? A lei, ela nos mostra o quão distante nós estamos daquela parceria, lembra dos animais ali partidos? Então era você e eu, você e Deus diz, eu passo por quê? Porque você está muito longe, meu filho, de atender aquilo que eu desejo para você. Você está muito longe de ser um servo obediente, de ser alguém que pode pactuar comigo. Então Paulo vai dizer que antes da fé, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé. Ou seja, estávamos presos. Aí eu até botei aqui que tutela da lei, mantidos debaixo da lei, confinados. Não é que isso significa ser protegido por guarda militar. Então nós podemos considerar que antes da fé nós estávamos ali sendo guardados pela lei,
sendo observados. E o verbo que ele usa aqui para guardar e proteger é o mesmo verbo que foi usado ali na situação de Paulo em Damasco, quando Paulo diz ali no seu relato que o governador havia mandado cercar a cidade, os portões da cidade, de forma que protegesse a cidade para que Paulo não viesse a escapar. Então é ali, encarcerado, né? Vedado por guardas. E aí Paulo tem que descer pela janela dentro de um cesto. Está ali no livro de Atos o relato dessa história. É o mesmo verbo. Então nós podemos considerar que antes da fé nós estávamos como encarcerados. A lei, ela nos guardou como prisioneiros. A lei, enquanto eu não aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador, eu era prisioneiro da lei. Eu estava aprisionado à lei. Mas Paulo dá continuidade dizendo o seguinte, assim, ele fala, e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. No versículo 24, Paulo fala o seguinte, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aqui Paulo usa o segundo exemplo. Então, primeiro ele diz que a lei era o nosso carcereiro, estávamos aprisionados a ela antes da fé, e agora ele diz que a lei serviu de aio. Aio aqui tem o significado de paidagogos, né? Conhecido, hoje nós temos o termo pedagogo. Só que o paidagogos, lá dentro da sociedade, do tempo em que eles viviam, o que era esse aio, o que era o paidagogos? Ele era um escravo, geralmente era um escravo já com uma certa idade e instrução. E aquele escravo, ele era incumbido de encaminhar o filho do seu senhor para os estudos. Então era ele quem conduzia a criança até a escola, e ele era responsável por fazer com que a criança cumprisse todas as suas tarefas. E Paulo está dizendo que antes da fé a lei funcionava como um aio, a lei funcionava como um paidagogos para cada um de nós. E o que isso quer dizer? A lei, ela nos conduziu, porque quando eu vi ali que eu era impossível, ele diz lá, não matarás, mas não é uma questão só de não matar, é uma questão de eu não desejar mal, porque toda vez que eu desejo mal ao meu semelhante, é como se eu estivesse matando esse meu semelhante. Então, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, de que é muito mais do que aquela mera letra, é aquilo que vai dentro de mim. Quando a lei diz lá, não adulterarás, na verdade está falando que quando eu olho e eu desejo alguém, eu já estou praticando o adultério. Então a lei é algo muito complicado de ser alcançado, mas ela funcionou como um aio para mim. Por quê? Porque a lei mostra como o meu coração é mau. A lei mostra como eu sou tendencioso a desejar mal, como eu sou tendencioso ao pecado, à sexualidade e a todos os pecados de um modo geral. Ela conduziu, assim como aquele escravo conduzia a criança aos estudos, até que ele tivesse a maioridade. E, geralmente, se você for lá na internet e buscar uma imagem do aio ou de um paidagogos, você vai ver que é uma pessoa já de idade, geralmente com uma feição carrancuda e com uma vara ou uma bengala na mão. Então, a lei, tanto como carcereiro, como paidagogos, ele mostrava o quê? Uma relação, irmão, de desobediência e punição. Porque quando é que você fica preso? Quando você desobedece à lei. Não é assim? Se eu matar uma pessoa, eu vou ser condenada por homicídio e vou ficar encarcerada.
Se eu desobedeço, eu sou encarcerada. Da mesma forma que esse aio, também ele podia colocar a criança sob castigo, dar até umas varadas nela. Ele era o responsável por conduzir. E se ela não obedecesse aquilo que estava determinado para ela fazer, ele podia puni-la. Então entendamos, a lei funcionou como um carcereiro, a lei funcionou como um aio, me conduzindo para a fé. Mas o relacionamento com a lei, ele é um relacionamento que mostra o quão pecador eu sou, o quão distante eu sou, o quão indigno eu estou. E existe um castigo para mim, que é a morte. E eu só me livro dessa morte quando eu aceito Cristo como meu único suficiente Salvador. Ele é o único que pode me dar a vida eterna. Agora vamos entender uma coisa aqui. Então, a lei funcionou como um carcereiro, a lei funcionou como um aio. Mas agora eu já cheguei na fé. Então, a partir do momento que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu deixo a lei para trás. Nada disso já me importa. Por quê? Porque agora eu vivo pela graça. Esse é um erro comum. Muitos religiosos são assim, e a gente vai ver lá na carta aos Romanos, quando Paulo vai tratando dessa questão da graça, que algumas pessoas vão dizer, mas se eu sou salvo, salvo para sempre, então eu agora posso usufruir, posso pecar, posso fazer. Quando eu estou debaixo da lei, eu obedeço por medo do castigo. Quando eu estou debaixo da graça, eu obedeço porque eu quero agradar ao meu Senhor. Eu não obedeço para poder ser salvo. Eu obedeço porque eu já sou salvo e sei o grande sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim. É por isso que eu obedeço. E uma forma boa de você entender isso, baseado no princípio aqui, no exemplo que Paulo nos dá da criança, é o seguinte: quando nós temos o nosso filho e educamos o nosso filho, explicamos para ele aquilo que é certo e errado, aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Então, nós ensinamos ao nosso filho, por exemplo, a ser uma pessoa educada, a usar palavras como bom dia, obrigado, desculpa, sinto muito. E quando essa criança pequenininha vai lá e responde mal a uma pessoa, machuca o amiguinho, não pede desculpa, não agradece, não é delicado, não é gentil com a pessoa que você está apresentando, o que você faz? Você vai punir aquela criança para que ela entenda a importância de obedecer aquilo que você explicou. Então a gente vai pegar aquela criança, vai falar com ela: filho, você fez isso, isso e isso, tá errado. E porque você não me obedeceu, você vai ficar aqui agora sem jogar, vai ficar sem ver televisão, vai ficar sentadinho no banco do pensamento, vai dar lá a punição, o castigo que você acha que é devido para corrigir aquela criança. Mas quando ele faz lá os seus 18 anos, ele já não está mais sujeito ao seu castigo. Ele já não está mais sujeito a ficar sentado no banquinho do pensamento. Mas eu pergunto, por que ele não está mais sujeito a esse tipo de coisa, a esse tipo de castigo? Ele vai deixar de obedecer, de atender aquilo que você ensinou, aquilo que você educou ele para fazer? Não. A maioridade, a vida adulta, consiste em estarmos obedecendo, dando continuidade àquilo, ao que fomos ensinados quando éramos pequenos. Então, quando Paulo diz que a lei foi como um aio, ou seja, ele nos conduziu, mas agora, uma vez conduzido, uma vez tendo alcançado a maioridade, no caso, uma vez tendo aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador, você continua atendendo os mandamentos da lei, agora não mais por medo do castigo, da punição, mas sim por amor, sim por entendimento de que aquilo é o melhor para você. Vamos adiante.
Eu separei aqui um texto do John Stott que eu gostaria de ler para vocês. Depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha de piorar as coisas antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou, condenou. O propósito da lei era erguer uma capa de respeitabilidade no homem e revelar como ele de fato era baixo, pecador, rebelde, culpado, sob o julgamento de Deus e impotente para se salvar. Ainda hoje, a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus. Um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube apreciar o evangelho até que a lei lhe fosse revelada. Primeiro, só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o evangelho reluz. Eu achei esse texto do John Stott muito bonito e quis compartilhar com vocês. Então, irmãos, a lei, para fechar esses 2 versículos aqui de Paulo, a lei aponta para não uma vida de confinamento, mas uma vida de liberdade. Ela me conduz a perceber que eu preciso de algo mais, algo que está além daquilo que eu possuo dentro de mim, para poder alcançar a graça. A lei, ela me aponta não um relacionamento impessoal, mas um relacionamento pessoal com Deus. E a lei me aponta não a imaturidade, mas a maturidade de caráter. E Paulo vai continuar aqui. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. De fato, agora veio a fé, então eu já não estou mais sob a tutela do aio. É justo esse exemplo aqui que eu dei da criança, do castigo, da maioridade. Podemos passar para o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Esse é um versículo bem polêmico, porque muitas pessoas acham que isso é genérico, todos somos filhos de Deus. Afinal, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todos somos filhos de Deus. Paulo deixa claro aqui que nós só somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus é o herdeiro de Abraão. Quando ele diz lá, Abraão, o seu herdeiro, da sua semente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as pessoas serão abençoadas. Então, quando Cristo veio, ele cumpriu a promessa que Deus havia dado a Abraão. Mas eu preciso ter fé em Cristo, eu preciso acreditar que Cristo é o unigênito de Deus, que Ele é o cumprimento da promessa, para que eu possa ser herdeiro das promessas de Abraão. Então Deus fez a promessa, todos estamos debaixo da promessa, mas eu preciso aceitar Cristo como Salvador, eu preciso ter fé em Cristo, para que haja o cumprimento da promessa em mim. Então não pense, todos nós somos criaturas, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos seres criados. Só somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, e o cumprimento da promessa de Abraão, de Deus a Abraão. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Agora Paulo vai usar aqui a expressão que nós nos revestimos de Cristo, nós nos vestimos de Cristo. E ele diz que todos, todos quantos fostes batizados. Esse aqui, irmãos, é um exemplo que Paulo vai usar, e Paulo, adiante no versículo abaixo, ele vai dizer, dessa forma,
todos, não existe diferença entre escravo e liberto, entre homem e mulher. Ele vai generalizar. Para Deus não há diferença, não há acepção de pessoas. Agora, quando ele fala aqui do batismo, irmãos, vamos lembrar aqui, vamos nos reportar ali para o momento em que Paulo está escrevendo essa carta e vamos lembrar o porquê Paulo está ali exortando a igreja na Galácia. Porque os judaizantes estavam dizendo que havia necessidade das pessoas se fazerem a circuncisão. Havia a necessidade de se cumprir determinadas festas, havia a necessidade ali de se separar determinados dias, de cumprir a festa, etc. e tal. Com relação ao batismo, a gente precisa entender que o batismo é quando hoje, nos nossos dias, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a partir desse momento eu sou o quê? Salvo. Eu preciso do batismo para ser salvo? Não. Mas o batismo é um símbolo, é uma indicação de que eu estou entrando ali, é um ato de introdução, eu estou sendo introduzido, eu estou sendo revestido de Cristo, eu estou passando a viver Cristo em mim, eu visto Cristo, não é? Como Paulo mesmo disse no versículo anterior, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então isso acontece no momento em que eu aceito a Cristo e sou batizado. E Paulo aqui ele está falando, hoje, irmãos, nós temos duas ordenanças, o batismo e a ceia. O batismo é o ato de introduzir-nos no cristianismo. Eu aceitei a Cristo, eu então sou batizado, e quando eu sou batizado eu digo, eu estou deixando o mundo e eu estou nascendo uma nova criatura. E existe a ceia, que é uma ordenança de manutenção daquilo que eu declarei. No Velho Testamento havia também dois simbolismos. O de introdução era o quê? A circuncisão. Todo jovem judeu, ao nascer com 7 ou 8 dias, agora eu não lembro, ele era circuncidado. Se ele era um gentio e ele resolvia entrar para o judaísmo, não é aceitar Cristo como Salvador. Se ele quisesse entrar para o judaísmo, então ele seria considerado um prosélito, ou seja, alguém que não nasceu ali, não era judeu de sangue, mas aceitou, queria viver a lei, queria viver a cultura, queria viver como um judeu. Então ele era circuncidado. Se comprasse um escravo, ele teria que ser circuncidado. Então esse era o ritual de introdução, não é? Um simbolismo de que aquela pessoa estava sendo introduzida ao judaísmo. E o da manutenção, qual era? Era a comemoração da Páscoa, quando o judeu comemorava a libertação da escravidão no Egito. Agora, dentro do que Paulo está pregando aqui, ele diz, olha, não há necessidade de fazer a circuncisão, porque agora nós temos o batismo, e o batismo ele é muito mais abrangente do que a circuncisão. Por quê, irmãos? A circuncisão, primeiro, quando Paulo vai falar aqui que o batismo, ele é tanto para homens e mulheres, então não faz separação de sexo. E na circuncisão, só o homem podia ser circuncidado. Não tinha como a mulher se circuncidar. Ele vai dizer, não tem diferença entre o senhor e o escravo. Não tem diferença entre o judeu e o grego. Então agora, pelo batismo, todos nós somos revestidos em Cristo e somos um só em Cristo. Então Paulo está falando aqui. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Aí vale a pena até, irmãos, a gente dar uma tratada aqui, porque quando Paulo está falando aqui a respeito, não tem judeu e grego, não tem livre e escravo, Paulo está utilizando dessa forma uma questão, Paulo está tratando aqui de forma igualitária todas as pessoas. Dentro da cultura em que Paulo vivia, já falamos isso nas cartas aos Efésios, na carta aos Colossenses, e vou estar repetindo agora, porque Paulo, ele não saiu aqui dizendo para os judeus, olha, libertem todos os seus escravos, porque agora nós todos somos iguais. Paulo está dizendo que nós todos somos iguais mediante a fé em Cristo. Nós somos iguais em Cristo, porque Paulo está dizendo, tanto o Senhor como o escravo é pecador, tanto o homem como a mulher são pecadores. Tanto o judeu como o grego, o gentio, são pecadores. Então não tem diferença. Não adianta vir com cultura, judeu e grego. Podem ter uma cultura diferente, uma até ser superior do que a outra, mas diante de Deus, vocês são homens pecadores. E para vocês deixarem de ser homens pecadores, vocês precisam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não adianta você vir aqui e dizer, eu sou o Senhor, ele é o escravo. Então eu tenho posse inclusive da vida dele. Sim, mas diante de Deus, vocês dois são seres humanos pecadores e que precisam de perdão. O caminho para a redenção, o caminho para a remissão é o mesmo. Ter Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E por último, não é a grande virada de Paulo, é quando ele trata ali da questão dos homens e mulheres. Porque ele vai dizer, vocês são herdeiros de Abraão, homem e mulher, mulher herdeira. A mulher não tinha direito a herdar nada. E agora Paulo fala, vocês são herdeiros. Paulo está dizendo que o escravo é herdeiro. Paulo está dizendo para o judeu que o gentio é herdeiro de Abraão. É nesse sentido que Paulo trata a questão igualitária. Paulo não está aqui entrando no mérito da forma como a sociedade vivia na época, onde a mulher era privada de todos os direitos, aonde só o primeiro filho tinha direito à herança, aonde o escravo não era um ser reconhecido e podia ser até morto pelo seu senhor. Paulo não entra nessa celeuma. Sabe por quê, irmãos? A grande mudança na sociedade acontece quando eu começo a mudar. É isso que nós, enquanto igreja, precisamos entender. E eu rogo que, pelo amor de Deus, você tenha pleno entendimento da palavra de Deus e consiga entender isso. Nós podemos mudar a sociedade em que vivemos quando, mesmo diante das relações desiguais, nós passamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós passamos a olhar para o nosso próximo vendo que ele, de fato, diante de Deus é tão pecador quanto eu e precisa trilhar o mesmo caminho que eu para alcançar a salvação. Com o tempo, a igreja foi aprendendo e foi começando a não tirar mais os outros filhos da herança, porque ele começou a entender que a grande herança, que é a vida eterna, ela era para todos. Então, por que um pai tinha 10 filhos e só o primeiro filho, o primogênito, tinha direito à herança? E então começou a se repartir, a mulher começou a ser ouvida, e aí foi se mudando as relações, até que veio ali a abolição de escravatura e esse tipo de coisa toda. E isso é lindo e precisa ser entendido. Eu não preciso confrontar, irmãos, colocando as minhas ideias, colocando os meus pensamentos. A maior forma de nós confrontarmos a sociedade, as injustiças da nossa sociedade, é tendo um comportamento de igualdade.
Sabe o que é que acontece? Eu critico o político, eu digo que ele rouba, eu digo que ele, quando passou aí, que lá em Minas um grupo de políticos, não é, pagou lá uma médica, uma enfermeira, que no final eles deram um chute no pé, não é, porque a enfermeira aplicou uma injeção, uma vacina falsa neles, mas a gente... se acha assim, né? E aqueles homens, só porque tem dinheiro, estão furando a fila, estão pensando, estão isso, estão aquilo. Só? Será que não tem nenhum crente aí fazendo um atestado médico de comorbidade para poder furar a fila? Hein? 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 A gente fala, mas a gente dá suborno ao guarda. A gente fala que a polícia é corrupta, que eles roubam, que eles fazem, que eles acontecem. Mas quando eu estou ali para ser multada, o que a gente fala? Ô, seu guarda, como é que a gente pode conversar? Eu falo das pessoas que estão roubando, mas eu só nego imposto. Eu falo das pessoas que estão fazendo grandes falcatruas, mas eu estou lá com meu gatunete. Sabe, irmãos, então a gente vive mais sob a lei do que debaixo da graça. Porque sob a lei, então eu vou pegar os grandes feitos, as grandes maldades, os grandes acontecimentos, as grandes notícias e eu vou criticar, eu vou colocar lá no meu Facebook, eu vou falar, vou fazer e acontecer. Mas lá por trás, embaixo dos panos, eu estou fazendo igual. E dessa forma nós não mudamos a sociedade em que vivemos. Agora, quando eu tiver uma relação igualitária com o meu próximo, quando eu entender que de fato, perante Deus, nós somos idênticos, pecadores, indignos, condenados à morte, que só pode ser salvo mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto eu não entender isso, irmãos, enquanto eu não viver isso, eu não estou vivendo o Evangelho. O Evangelho é o grande propulsor, o grande transformador da nossa sociedade. Por isso que nós temos um país onde mais de 50% das pessoas se dizem evangélicos e a gente vive aí debaixo de tamanha corrupção, debaixo de tamanha tristeza, debaixo de tamanha injustiça, debaixo de tamanha desigualdade. Porque não vivemos o verdadeiro evangelho, não vivemos o evangelho de Cristo. Essa é a questão. Enquanto eu não mudar, eu não vou estar fazendo diferença nenhuma. Paulo não gritou, não esbravejou, não foi contra os políticos da época, ele não foi contra as leis da época. Paulo pregava aquilo que eu deveria fazer dentro, as mudanças que tinham que acontecer dentro dele, dentro da igreja, dentro ali do grupo que ele vivia, e ele tinha certeza que se eles mudassem, o mundo mudaria da forma como mudou. Para encerrar, versículo 29, ele diz: e se sois, pois, de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar completando aquilo que eu não fui capaz. Um texto lindo, não é? Releia lá os 3 primeiros capítulos que estudamos. Tendo tempo, leia a primeira parte aí do capítulo 4. Na semana que vem nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus.